Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fale conosco através da Tua palavra, que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer para o louvor da Tua glória. Fale aos nossos corações agora, Pai, que todo cansaço, que todo embaraço, que toda fadiga, que tudo aquilo que porventura se levantar para impedir o fluir da Tua palavra, que venha cair por terra nessa hora. A igreja diga amém. Graças a Deus. De Salmo 126, quem achou diga amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grande coisa fez o Senhor a estes, grande coisa fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Na realidade, irmão, esse salmo, ele foi escrito, para revelar, para mostrar, contar uma história do povo de Deus que estava voltando do cativeiro da Babilônia, cerca de 700 anos antes de Cristo. E quem está em cativeiro não pode sentir alegria. Quem está em cativeiro sente tristeza. Então existe vários tipos de cativeiro. Existe o cativeiro físico, existe o cativeiro espiritual. Então existem vários tipos de prisões. E ali ninguém pode ser feliz sendo cativo, ninguém pode ser feliz sendo preso. Por isso que o Senhor Jesus nos trouxe liberdade. E essa liberdade é o que nos faz ser feliz. Amém? Então nós entendemos, compreendemos que vivemos hoje dentro de uma liberdade. E aí muitas vezes algumas igrejas têm aprisionado as pessoas, colocando jugo que nem mesmo eles podem mover com o dedo, assim como disse Jesus. Então o Senhor, irmão, é um Deus que veio para nos trazer liberdade. O ser humano, Deus deu para nós o que não deu para nenhum animal. Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de decidir o que nós queremos da nossa vida. Você tem o poder de decidir o que você quer fazer da sua vida, se você quer ser abençoado ou não. Deus, ele não vai obrigar você a ser abençoado. Deus, ele não vai te obrigar de maneira nenhuma. Muitas das vezes as pessoas dizem: ah não, do jeito que Deus quiser está bom. Não, Deus quer ver o teu querer, o que você quer. Então ninguém é feliz sendo cativo, ninguém é feliz sendo escravo, estando em cativeiro. Então isso revela uma situação, conta uma história do povo de Deus que saiu do cativeiro, que Deus o tirou do cativeiro. E nós podemos traduzir isso para nós. Então quando diz assim, verso 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Amém? Ou seja, quando saíram do cativeiro, eles já estavam visualizando algo maravilhoso. Amém? Então mesmo ainda sem tomar posse da bênção, mesmo ainda não chegarem em Jerusalém, mas eles já estavam como as pessoas que sonham, porque sonhar é bom, sonhar é maravilhoso, sonhar não é pecado, sonhar não paga. Pelo contrário, os nossos sonhos, irmãos, é para se tornar realidade. Ah, pastor, eu tive um sonho ruim. Nós estamos falando de sonho, não estamos falando de pesadelo. Amém? Então aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que está no teu coração, isso Deus quer transformar em uma realidade. Deus quer transformar isso em uma bênção. No verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grande coisa fez o Senhor a estes. Amém?
Por quê? Porque nós nos alegramos mesmo que a bênção ainda não chegou. Ainda não chegou, mas estamos sonhando com ela. Muitas das vezes nós almejamos algo e ainda não chegou. Aí tem pessoas que começam a reclamar. Tem pessoas que começam a murmurar. Não, nós já temos que viver agora as bênçãos que Deus vai colocar na nossa vida. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a certeza daquilo que não se vê. Então você sonha com algo, você almeja algo, você ainda não viu, mas mediante a tua fé, Deus vai tornar em realidade em nome de Jesus. Mas para isso você tem que viver isso, porque isso é fé, a certeza das coisas que ainda não se vê. Ou seja, você ainda não viu, porque tem crente que é Tomé, irmão. Tem crente que é Tomé. Ele tem que colocar o dedo, né? Em falar em colocar o dedo, eu me lembrei. Mas meu irmão, ele não está aí não. Estou orando para o meu irmão voltar, irmão. Eu acho que ele está meio desviado, né? Pai da Isa, né? Vou orar, porque só Jesus para trazer. Quando nós éramos pivete, pequenininho, nós morávamos no interior. E aí nós fomos bem pequenininho, nós fomos lá na cidade, lá, aí fomos na casa de um amigo do meu pai, que era rico, fazendeiro. Antigamente as tomadas de energia não era igual hoje, elas ficavam bem expostas, né? Se meteu o dedo, dava choque. E aí nós chegamos na casa, nós não era acostumado com energia, nós só sabia que choque era ruim. Aí chegamos na casa desse amigo do meu pai. Aí vimos uma tomada. Aí eu disse assim: Isaías, vamos pegar um choque? Aí, para ver como é que é. Dizem que é bom. Menina terrível, né? Ah, então vamos, mas vai tu primeiro. Aí eu fui lá na tomada, aí eu fiz que coloquei o dedo, né? E não coloquei. Eu fiz que coloquei. Ai, cara, mas é bom. Aí ele ficou curioso, né? Aí ele disse: é bom mesmo? Eu falei: é. Aí ele falou: e tacou o dedo, né? É bom mesmo, Elias? Aí eu não tinha pego, agora eu que fiquei curioso. Aí eu falei: é mesmo? Ele falou: é, cara, mas é bom. Aí eu enfiei o dedo, né? Aí nós dois pegamos um choque. Então, irmão, tem coisa que você tem que experimentar para você saber se presta. Deus disse: provai de mim e saber que eu sou bom. Ninguém pode dizer que Deus é bom se ainda não recebeu uma benção, se ainda não recebeu um milagre, se alguma coisa de extraordinária ainda não aconteceu na tua vida. Deus quer que você prove dele para saber se ele é bom mesmo. Amém? Como você vai contar testemunho de bênção se você não experimentou ela ainda? Só que nós somos diferentes, nós vivemos pela fé. Eu coloquei o dedo na tomada para saber se o choque era bom. E não tem nada de bom, né? Quem já pegou choque aí? Ninguém acostuma com choque, né, irmão? Misericórdia, né? Tomé teve que colocar o dedo lá na ferida, na mão de Jesus, para saber se era Jesus. Então o que Jesus disse para Tomé? Tomé, bem-aventurado aquele que não me viu, irão crer em mim pela palavra. Você não viu Jesus, mas quantos creem que ele está aqui? Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele está presente. Eu acredito, amém? Eu acredito. Por que eu acredito? Porque a palavra de Deus diz que é onde está 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então se a palavra diz, eu acredito. Vocês estão entendendo? Eu estava vendo agora uma entrevista com um pastor aí desviado chamado Caio Fábio. E o cara lá da entrevista perguntou para ele: você acredita mesmo esse negócio que a baleia engoliu Jonas? Aí ele explicando lá, disse: não, a baleia, eu acredito, pode ser que um peixe um peixe, ele falou o nome do peixe, né? Que a estrutura do peixe pode comportar uma pessoa dentro, mas a baleia não tem jeito, não tem como a baleia ter engolido Jonas, pode ter sido outro peixe. Irmão, se a Bíblia diz que é baleia, eu acredito que é uma baleia, amém? Amém? É o que a Bíblia diz. E digo mais, eu tenho um pastor amigo meu que usa isso dizendo o seguinte:
Se tivesse escrito na Bíblia que era Jonas que tivesse engolido a baleia, eu ainda acreditava. Por quê? Porque Deus faz aquilo que nós não temos ideia como Ele faz, amém? Então Deus é o Deus. Se a Bíblia diz que Ele opera milagre, eu acredito que Ele opera milagre, amém? Se a Bíblia diz, eu acredito. Então se a Bíblia diz que eu tenho que sorrir pela bênção que ainda vai vir, pois eu já estou sorrindo e dando glória a Deus, porque eu sei que essa bênção já é minha em nome de Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Tenha fé, que a vitória, que a bênção, que a conquista, que as maravilhas, que o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé, acredite, aleluia, oh glória a Deus. Verso 3, repete comigo, diga: grandes coisa fez o Senhor por nós. Amém? Como é bom dizer isso, né, irmão? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque Deus faz grandes coisas na nossa vida, desde que nós viemos realmente acreditar. Amém? Verso 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Repete comigo, diga: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Amém, irmãos? O que semeia com lágrima colherão com alegria. O que é semear com lágrimas? Os irmãos acreditam que tudo que o homem planta ele colhe? É o que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que tudo que o homem planta ele colhe. Amém? Amém, irmãos? E o que é plantar com lágrima? O que é semear com lágrimas? Somente quem semeia com lágrima recebe o sobrenatural na sua vida. Somente quem semeia com lágrima recebe o milagre. Nós estamos numa campanha ali, né? Como é que é o nome? Campanha semeando com fé e colhendo milagres, amém? Semeando com fé e colhendo milagre. O que é semear com fé? Semear com lágrima também é semear com fé. O que é semear com lágrima? Abre a tua Bíblia rapidinho. Marcos. Evangelho segundo São Marcos. Capítulo 12. Verso 41. Quem quer uma transformação de vida, principalmente material aqui, diga glória a Deus. Então aprenda essa lição de hoje, tá? O que é semear com lágrimas? Mateus capítulo 12, verso 41. Marcos, aliás, desculpa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, verso 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observa a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? O que é semear com lágrima? É você semear aquela semente que vai te fazer falta. Amém, irmãos? É você semear aquela semente que vai te fazer falta. Você quer tocar no coração de Deus quanto oferta? Oferte alguma coisa que vai te fazer falta. Amém? Amém? E esse é o lema dessa campanha. Quem quer receber o milagre nessa campanha? Então você vai semear com lágrimas. Você vai semear alguma coisa que vai lhe fazer falta. O Senhor Jesus estava ali recebendo as ofertas. Os ricos chegavam lá e colocavam grandes valores. De repente chegou uma viúva.
Colocou lá 2 moedinhas. O discípulo deve ter olhado e disse: sei não, hein? Coitadinha dela. Aí Jesus disse para o discípulo: eu vos digo que essa mulher ofertou mais do que os outros. Mas como? Os outros ofertaram dólar, ofertaram grandes quantias. Aquela mulher ofertou 2 moedinhas. Como que ela poderia ter ofertado mais do que os outros? Os discípulos ficaram sem entender, mas Jesus explicou. Jesus disse: porque os outros ofertaram o que lhe estava sobrando. Você sabe o que isso significa? Dá o que sobra. Quem já criou porco aqui? Porco. Em casa, no fundo do quintal, sei lá, em algum lugar. Quando a pessoa cria porco, ele dá o que para o porco? O que ele dá? Hein? Resto. Pode ter carne, pode ter macarronada, não é isso? Pode ter bife que sobrou do almoço, mas ele está dando para o porco o quê? Resto. Ele está dando para o porco o que está ali? Sobrando. Mas quando você pega o teu bife, quando você pega a tua picanha, quando você pega o teu melhor, entrega para Deus, você está dando aquilo que lhe faz falta, amém? Tem gente que nunca é abençoado, porque ele só dá para Deus o que lhe sobra. É só o que sobra. Se sobrou, ele oferta. Se não sobrou, quem quer receber o milagre dessa campanha? Então semeie com lágrima. Dê alguma coisa que vai lhe fazer falta. Toque o coração de Deus. Aquela viúva chamou a atenção de Jesus, porque ela ofertou o que estava e ele ia faltar. Foi o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse para os discípulos, né? Porque todos ali depositaram o que lhe sobravam, né? Sobejavam. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Então semear com lágrimas é quando você entrega uma bênção, entrega uma semente, entrega uma oferta que vai lhe fazer falta. Isso é semear com lágrimas. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos sabem que eu já ganhei 34 carros depois que eu sou pastor. 34. Aconteceu uma vez, irmão, que eu tinha um carro e eu fiz um negócio e ganhei outro carro. Eu tinha 2 carros. Assim que eu aceitei Jesus. Esses eu não ganhei, esses eu trabalhei, fiz um negócio e conquistei. Aí eu tinha 2 carros. Aí de repente o meu aluguel atrasou. Atrasou 2 meses. E lá em São Paulo é diferente daqui. Aqui o aluguel atrasa, você fica enrolando o dono da casa, não é? Lá não, irmão. Lá atrasou, dia X, o caminhão chega na porta, joga as coisas em cima e leva para o depósito da prefeitura. Não tem boi não. Eu já estava a ponto de ser despejado. Aí eu tinha um irmão, e ele arrumou um emprego num lugar que não tinha coletivo. E eu vi a dificuldade daquele irmão. Eu estava com 2 carros. A minha intenção era vender um. Eu ia vender um, que era para pagar minhas contas, e ia ficar com outro. E ali de repente eu orando para Deus abençoar aquele irmão. Senhor, manda uma linha de coletivo lá para onde ele trabalha. Coitado do irmão, tem que andar 5 quilômetros de a pé. Aí o Espírito Santo disse comigo, né? Dê o teu carro para ele. Porque você orar para Deus abençoar alguém é bom, né? Mas na hora de você pegar a semente e dar, aí é só para quem quer um milagre sobrenatural na sua vida. Eu peguei aquele carro e dei de oferta para aquele irmão. Entreguei para aquele irmão. Ali, irmão, eu não sabia, mas era uma semente que eu estava plantando. Daquele carro para cá eu ganhei 34 carros. E nenhum tão ruim quanto aquele, tá? Não é que eu dei o pior para Deus não. Mas eu tinha 2 carros, eu dei o melhor, mas era carro velho. Porque era o que eu tinha. A viúva, ela deu só 2 moedas, mas era o que ela tinha. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque tem gente que acha que o valor da oferta, que o valor da semente está no seu montante, e não é. Porque se fosse no montante, quem tinha chamado a atenção de Jesus não era a viúva, eram os ricos, que depositaram mais do que ela. Aonde que está a lógica? Porque ela deu aquilo que lhe fez falta, mesmo que fosse pouco, amém?
Já teve gente que chegou para mim e disse assim: pastor, eu só não entrego dízimo porque eu ganho só um salário mínimo. Se eu ganhasse mais de um salário, eu entregava dízimo. Não entregava nada, irmão. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quem quer uma bênção sobrenatural? Então nessa campanha, não importa qual seja o teu montante, mas dê algo que vai chamar a atenção de Deus para você, amém? Que toque o coração do Senhor, amém, irmãos? Este é semear com lágrimas. Aquela viúva semeou com lágrimas, mas com certeza ela colheu com alegria. Nenhum daqueles ricos está sendo falado hoje, mas nós estamos falando dela, não é? Por quê? Porque ela foi importante na sua ação de entregar o melhor para Deus, amém? Amém, irmãos? Semear com lágrimas. Abre a tua Bíblia rapidinho, um pouco mais na frente. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 9. Vamos ler o verso 7 primeiro. Diga comigo assim, diga: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará, amém? Tudo que o homem planta, ele também colherá. Pastor, mas eu já plantei, mas ainda não colhi. Eu acho até que não vou colher. Semear com lágrima, irmão, é você semear e esperar que a semente venha produzir o fruto, amém? Verso 9, diga comigo, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, amém? Então o que isso quer dizer? Semear com lágrima é você semear sabendo que você vai colher no tempo de Deus, amém? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa certa. Eu vejo, esse dia uma pessoa falou para mim: pastor, tem hora que eu penso que não vale a pena fazer as coisas certas, porque eu vejo tanta gente fazendo as coisas erradas e prevalecendo, se dando bem. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o ímpio, ele será arrancado como a folha seca, e o justo permanecerá para sempre, amém? Não se preocupa, irmão, se o ímpio está prevalecendo, o teu dia vai chegar, a tua hora vai chegar. Se você plantou, você vai colher. Essa é a lei da semeadura, não adianta mudar isso. Plantou, colhe. Plantou a semente, vai colher bênção. Plantou com fé, vai colher milagre, amém? Mas colher ao tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam amanhã. Nós queremos que a coisa aconteça hoje, e não é assim. O salmista Davi disse o quê? Esperei com paciência no Senhor, amém? Então tenha paciência. No tempo de Deus, na hora de Deus, a vitória será tua em nome de Jesus, amém? A vitória virá, porque você vai estar plantando, e quem planta com fé, realmente colhe milagre, amém? Rapidinho, irmão, hoje nós não podemos pregar muito, que tem um louvor, né? Mas rapidinho, abre a tua Bíblia no livro de Oséias. É meio difícil, não precisa nem abrir, deixa que eu abra aqui, que na minha é mais fácil de achar, porque tem gente, eu falo, Oséias, vai procurar lá, junto de Gênesis, tá? Oséias capítulo 8. Que tipo de semente você tem plantado, amém? Oséias capítulo 8, verso 7, repete comigo, é só a primeira parte do versículo, repete comigo assim: porque semearam ventos e colherão tempestades, amém? Amém, irmãos? Que tipo de semente você está plantando? Tem gente que está colhendo tempestade, irmão, porque tem semeado vento. O que isso significa? O que isso significa? Significa, irmão, que isso aqui é o valor do que você vai colher. Não adianta. Quem planta milho pode colher arroz, irmão? Hein? O cara vai lá e planta milho. Aí ele vai orar, vai jejuar: Senhor, eu quero colher arroz. Senhor, eu quero que essa colheita seja arroz. Ele vai jejuar, ele vai para o monte, ele vai descer o monte, ele vai fazer campanha de oração, vai fazer jejum. Aí me responda, ele vai colher arroz? Não. Por quê? Porque ele plantou milho, irmão.
Então preste muita atenção que você vai plantar, porque isso você vai colher no tempo determinado por Deus. Um dia desse eu fui orar na casa de um pai de uma irmã, e ela disse: olha, pastor, por que Deus está fazendo isso com meu pai? Olha só. Ela me perguntou, ela queria uma resposta para me dizer para ela o porquê que Deus estava fazendo aquilo com o pai dela. O senhor mais novo do que eu, estava lá deitado numa cama com câncer, uma barrigona grande, né? Aí ela pegou lá o exame e me mostrou, e mostrou o fígado do camarada. Parecia uma tábua de pirulito, né? Cheio de buraco, o fígado do cara. Aí ela disse: ó, pastor, isso aqui é o fígado do meu pai, cirrose, irmão, câncer no fígado. Aí eu perguntei para ela: irmã, o seu pai bebia cachaça? E ela disse: pastor, desde os 15 anos. Desde os 15 anos que ele bebe, virou alcoólatra. Irmão, o meu Deus, Ele escreve na palavra, na sua palavra, que nenhum bêbado entrará no reino de Deus. Então, se o meu Deus diz que não é para fazer e eu faço, eu estou plantando vento e com certeza vou colher tempestade, amém? Não adianta querer botar a culpa em Deus. Antes que existe, irmão, o nosso pastor, o pastor Takayama, ele tem um ditado que ele diz assim: não existe maldição sem causa. Existe prova, existe luta, mas maldição não. Não existe maldição sem causa, amém? Então toda vez que vier uma maldição na sua vida, ore a Deus, peça para Ele te mostrar o que você plantou para você estar colhendo agora, amém? Então, irmão, o que nós estamos plantando? Que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente você tem para plantar para o Senhor? Porque o tipo de semente que você plantar é o que vai referenciar o que você vai colher amanhã. Plantou arroz, meu filho, vai colher arroz, amém? Amém? Não adianta, irmão, não adianta. E a plantação aqui não é só na área material, na área financeira, não. É em todas as coisas da nossa vida. Todas. Eu sou pastor, irmão, e eu não queria ser pastor. Pelo contrário. Mas o meu pai me ensinou a vir para a igreja. O meu pai me ensinou a buscar o Senhor. Então toda vez que meu pai estava nos ensinando a buscar a Deus, ele estava o quê? Ele estava plantando aquilo que nós iríamos colher no futuro. Você não está entendendo? Então tem gente colhendo tempestade porque tem plantado vento. Deus não quer que você planta vento. E você vai saber o que Deus quer que você plante. Amém? Quem quer receber o milagre nessa campanha? Eu vou falar de uma oferta aqui que muita gente tem plantado. Agora essa você vai acertar. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Gênesis capítulo 4. E verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu quero que você repete comigo isso aqui. Diga assim, diga. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual foi a oferta que Caim trouxe para Deus? Do fruto da terra. Ele foi lá, ele era agricultor, ele foi lá e pegou alguma coisa do fruto da terra e trouxe para o Senhor. Verso 5. Aliás, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Presta atenção, irmão. O que foi que Caim trouxe de oferta para Deus? O quê? Alguma coisa do fruto da terra. E o que foi que Abel trouxe para Deus? O quê? Presta atenção, Caim era agricultor, ele plantava. Abel
ele criava animal. Então a Bíblia diz que Caim foi lá e pegou do fruto da terra e trouxe algo para Deus. Aí poderia dizer também, e Abel foi lá e do meio dos seus animais pegou um animal e trouxe para Deus. Seria igual, não era? Aonde que está a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel? Aonde que está a diferença? Diga comigo. E Abel também trouxe dos primogênitos. Aonde que está a diferença? O que é primogênito, irmão? O que é primogênito? O que é primogênito? O que é primogênito? Pois você que está dando resto para Deus, aprenda. Ele não quer resto, Ele quer o primeiro da sua vida. Ele quer a sua primícia. A Bíblia diz que se a primícia é santa, a massa também será. Não dê qualquer coisa para Deus. Dê o primeiro das tuas rendas. Dê o primeiro da tua fazenda. Dê o primeiro para Deus. E Ele atentará para a tua oferta e te abençoará em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Se sobrar, eu entro na campanha. Irmão, campanha, ou nós vamos fazer diferente. Quando eu for orar, você não vai dizer assim não. Eu acho que eu vou riscar lá no quadrinho de R$10. Eu vou riscar no quadrinho. Não, você vai dizer para Deus: Senhor, eu vou dar tanto para Ti nessa campanha. Eu vou Te dar o melhor. Pastor, e se eu não me arrumar? Se você não me arrumar é porque você não tem fé. Amém? E essa campanha é plantando fé para colher milagre. Amém? Aquilo que você vai atentar a ter, isso não é fé, isso é certeza. Fé é você acreditar naquilo que você tem, se ainda está na tua mão. Isso é fé. Vocês estão entendendo? Então para Deus, irmão, tem que ser especial. Por que tem gente que é tão abençoada e tem gente que não é? Tem crente, irmão, que é engraçado. Ele é o crente que só vê a bênção dos outros. É ou não é? Ele vê Deus abençoar o João, abençoar a Maria, abençoar o Pedro, abençoar o Elias. E nada de bênção na vida dele. Por quê? Porque não aprende, irmão. A oferta é a oferta de Caim. Dá qualquer coisa, vai lá e pega qualquer coisa. Não dê a oferta de Caim, dê a oferta de Abel. Amém, irmãos? Não dê oferta à toa, dê o que toca o coração de Deus. Campanha, voto é assim. Fazer voto com Deus não é como fazer para o homem. Amém? Que tipo de oferta, que tipo de semente você está entregando para Deus? Amém? Amém, irmãos? E tem outra coisa. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Segundo Coríntios capítulo 9. Presta atenção. Diga comigo. Existe oferta que é especial. Existe oferta que é oferta. Amém? Qual a diferença? A diferença é o que nós vimos aqui. Por que a oferta da viúva pobre foi especial? Porque ela deu o que lhe faltava. Por que a oferta de Abel foi especial? Porque ele deu o que era de primeiro na sua vida. Amém? Amém? Agora ainda existe pior, irmão. Ainda existe pior. Por quê? Porque existe pão, existe semente. Nós estamos falando aqui sobre plantar milagre para colher, plantar fé para colher milagre. Existe pão, existe semente. Amém? O que é pão e o que é semente? Eu vou te dar um exemplo aqui bem legal. Mas antes vamos ler bem aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Diga comigo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Amém? O que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer?
Tá? Tem gente que come semente. Tem gente que não está sendo abençoado porque está comendo semente. Amém? Amém, irmãos? Quem entendeu? Agora eu te pergunto, você está comendo semente? O que é comer semente, irmão? Eu vou te explicar o que é comer semente, tá? Eu vou te explicar o que é comer semente. Eu trabalhei o dia todo e ganhei essa nota de 20 reais. Aí eu preciso comprar alimento para minha casa. 20 reais é pouco, mas eu tenho que comprar. Aí 20 reais compra um quilo de carne? Compra? É 20 reais um quilo de carne? 17. 3 é de arroz, né? Então eu compro 3 reais de arroz e 17 de carne. Eu trabalhei, eu ganhei. Aí eu vou lá e compro 3 reais de arroz e 1 quilo de carne. Aí eu gastei os 20. Vocês estão entendendo? Eu comia semente, irmão? Eu comi semente? Como que eu comi semente? Eu trabalhei e ganhei. Como é que eu comia semente? Porque tudo que vem na nossa mão, uma 10ª parte pertence ao Senhor. E essa 10ª parte que pertence ao Senhor é semente, não é pão. Ninguém pode comer semente. Crente que come semente só vive pegando emprestado. Crente que come semente só vive na pior. Quem já trabalhou de agricultor aqui? Se você pegar todo o grão que você tem e comer e não plantar, você vai ter condições de ter outra colheita? Hein? Não, por quê? Porque você comeu o quê? A semente. Então eu tenho que ter fé, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que dá a semente, o que dá o pão para comer também dá a semente. Então eu posso tirar a semente para plantar e o pão eu vou comer e ele vai multiplicar o pão. Amém, irmãos? Você entendeu? Amém? Isso é matemática bíblica. Isso aqui é para quem quer ficar verdadeiramente abençoado. Se você quer ser abençoado, você vai plantar semente, você não vai comer semente. Pastor, e como é que eu vou plantar essa semente? Como é que você vai plantar semente? Capítulo 9 ainda de 2 Coríntios, verso 6. Diga comigo. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia em abundância também colherá. Amém? Como é que eu vou plantar? A tua colheita é proporcional àquilo que você planta. Amém? Aquele que planta pouco, ele colhe pouco. Aquele que planta muito, ele colhe muito. Amém? Amém, irmãos? Então isso é uma questão de fé. É plantando fé para colher milagre. Se você plantar mediante a tua fé, o milagre virá na tua vida em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Amém? Você acredita?